Meu nome é Tatiane, sou assistente social da Evida, e já agradecendo a presença de todos, damos continuidade à programação de palestras online voltadas à saúde, prevenção de doenças, promoção à saúde, prevenção de doenças, promoção à saúde, e hoje especialmente aos cuidados ergonômicos que devemos ter, seja em home office, seja em ambiente corporativo. Eu quero reiterar que, além desse momento de bate-papo, na sede da Evida e em vários polos regionais, preparamos atividades e disponibilizamos serviços de saúde a todos os beneficiários. Confiram a programação da Semana de Saúde no site da Evida e também no seu e-mail. Aproveitar a oportunidade e informar que a Evida criou listas de transmissão no WhatsApp para enviar notícias e informações sobre o plano de saúde. Então, para que você receba nossas mensagens, basta que você dê um oi lá para o WhatsApp da Evida. Salve o número nos seus contatos, que é o 61 983 16 53 30. E assim as informações da Evida chegarão fresquinhas no seu WhatsApp. Agora, sobre a nossa convidada, a Rafaela Souza, ela é fisioterapeuta da nossa clínica credenciada em Brasília, Clínica Fisiotrauma, é mestranda em Ciências da Reabilitação pela UNB e possui curso de gestão em ergonomia. Ela vai falar para a gente sobre ergonomia, dar dicas de prevenção de dores, dicas posturais. Ontem ela esteve na sede da Evida fazendo a blitz postural e ela vai falar também para a gente como que foi essa avaliação dos nossos colaboradores. Hoje à tarde, de 14 às 17, ela vai estar lá na sede da Evida, fazendo liberação miofascial, dando mais dicas presenciais de ergonomia, auriculoterapia. Então, passar a palavra para a Rafaela, agradecer a Fisiotrauma e fica à vontade. Bom dia, pessoal. Todo mundo me escutando bem? Sim. Ótimo. Eu sou a Rafaela, eu vou compartilhar minha apresentação para vocês. Lá eu me apresento de novo, eu não sabia que a Tati ia fazer esse resuminho, bem legal. Vou colocar aqui minha apresentação, que eu já começo a falar com vocês. Eu acho que eu não vou conseguir ver vocês enquanto eu apresento, por causa do template aqui da tela, mas qualquer coisa vocês podem interromper também, se vocês tiverem dúvida e tudo mais. Conseguem ver minha apresentação? Sim. Rafa está carregando. Sim, agora sim, Rafa. Ótimo. Como a Tati falou, eu sou da Fisiotrauma. Estamos participando junto com a Evida na Semana de Saúde com a temática Bem-Estar e Sustentabilidade. Eu vou falar para vocês um pouquinho da ergonomia e movimento, que estão diretamente atrelados. Eu sou a Rafaela Souza, fisioterapeuta, graduada pela UNB, tenho pós-graduação em terapia intensiva, que trabalha ali mais a parte respiratória dentro de um hospital. Fiz curso de gestão e ergonomia pela EDUV e atualmente sou mestranda do programa de pós-graduação em ciências da reabilitação da UNB. Então, eu amo o corpo humano como um todo, né? Eu amo a parte respiratória, a parte de movimento, a parte traumato-ortopédica e também a de ergonomia, porque eu acredito que o ser humano ele é um contexto biopsicossocial, a gente não consegue estudar em partes apenas. E eu tenho como propósito e valor, assim como a Fisiotrauma, inovar na prática, encantar ao acolher e focar em resultado. Acreditamos que esses 3 pilares fazem o que te faz bem. Então, quando a gente olha para esses 3 ramos aí do ensino, né, do conhecimento, a gente consegue fazer o que faz cada um que nos procura bem da melhor forma possível. Falar um pouquinho da Fisiotrauma, porque nem todos conhecem. Estamos há 21 anos no mercado. Temos como especialidade o método Mackenzie, que ele trabalha o movimento, então ele é o método mais eficiente de avaliação e recuperação
porque a gente avalia a dor do paciente através do movimento e vê qual é aquele movimento de preferência do corpo do paciente, e apenas com esse único movimento a gente consegue diminuir a dor, que é nosso objetivo principal com o método. Somos referência em teleatendimento, como eu falei, a gente gosta de inovar na prática, então com a pandemia a gente teve que se reinventar. Fomos os pioneiros a colocar teleatendimento na área de fisioterapia, porque a gente viu que os nossos pacientes estavam desolados no contexto da pandemia e a gente precisava dar o suporte de alguma forma. Então a gente inovou com teleatendimento, que perdura até hoje. A gente continua atendendo pessoas de todo o Brasil e fora do Brasil também, o que é bem legal, porque a gente acaba interagindo com outras culturas. Temos o selo ouro de qualidade pela Fenafísio, que é um programa que avalia a melhoria contínua da clínica como um todo, em relação à qualidade dos serviços prestados, tanto externo quanto interno. Então, todo ano a gente passa por uma avaliação para poder manter esse selo ouro e conseguir oferecer o melhor serviço para todos os nossos clientes, sejam internos, sejam externos. Mas tá, por que a gente começou a focar nessa parte de ergonomia, já que é uma clínica de traumatortopedia, né? É uma clínica que a gente recebe muito paciente e poucas clínicas vão para fora para poder interferir. A gente viu que tem um desfalque muito grande em relação à prevenção e promoção de saúde, principalmente em doenças osteomiarticulares. A gente viu uma demanda de paciente chegando na clínica reclamando do ambiente laboral, seja em casa, seja no trabalho, e com muitos diagnósticos de LER, né, que hoje é mais comum a gente escutar como DORT, que é doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho. E a gente percebeu que a historinha do João aqui, uma historinha fictícia, mas que se repete muito, estava aparecendo cada vez mais. Então, o João, ele tem um trabalho com muita exigência física, e quando a gente fala exigência física, não é só carregar peso. Às vezes, ficar na mesma postura por muito tempo exige fisicamente também. Ele sentia dores com frequência, e ele vai ao médico todo mês por causa dessas dores. Ele tem muitas faltas e atestados médicos, e quando ele está presente no trabalho, ele rende menos do que ele renderia se tivesse sem essa dor. Então, essa rotina afeta a segurança do colaborador em relação ao trabalho, aumenta o custo com o plano de saúde, eleva a taxa de absenteísmo e diminui a produtividade, tendo que colocar um substituto para o João, porque ele não consegue render o mesmo que renderia sem essa dor. E a gente foi pesquisar se isso estava acontecendo só no contexto dos pacientes que procuravam fisiotrauma. E a gente percebeu que o adoecimento e acidente de trabalho tem aumentado cada vez mais. Esses dados são do Observatório de 2022. A gente achou que, por causa da pandemia, né, as doenças psicossomáticas ou mentais e comportamentais iam estar no topo, mas, infelizmente, a doença osteomiarticular de tecido conjuntivo continuou no topo, mais relacionada ao trabalho mesmo. Então, mesmo com essas pessoas isoladas em casa, o contexto mental e comportamental não ficou ali acima da doença osteomiarticular, o que nos chama atenção. E eu fui pesquisar no contexto do DF. Tem os dados também a nível nacional, mas como nossos pacientes presenciais são aqui do DF, a gente teve essa curiosidade. E pelo IBGE, a gente tem 3,1 milhões de habitantes, 6,4 mil notificações de acidentes de trabalho foram registrados no ano de 2021, sendo que 1,9 mil concessões de benefício previdenciário, que são auxílio-doença por acidente de trabalho, e teve aí um gasto de 2,3 mil, tiveram registradas 2,3 mil notificações relacionadas ao trabalho no sistema Sinam, que é um número bem alto. E a despesa do INSS, 267,9 milhões de gastos previdenciários com auxílio-doença e 934,9 milhões de gastos com aposentadoria por invalidez. Então, essas pessoas poderiam estar ativas, trabalhando, e elas foram aposentadas antes do tempo, o que gera um gasto não só para o governo,
mas também para essa família que tem que dar o apoio para esse colaborador. E lembrando que aqui a gente está falando de gastos laborais, doenças, auxílio-doença relacionado ao trabalho ou acidente de trabalho. Então, assim, é um valor muito alto para um assunto tão específico. E esses dados são de 2021. A despesa previdenciária com auxílio-doença, aqui não é nem acidente, é só auxílio-doença com aquele colaborador que fica doente, tem que se afastar. Tem crescido cada vez mais. Então, acumulada, o que está em azul, 2021 já estava em 2, bilhões de reais, e o que está em vermelho é o valor de cada ano, desde 2012. Então, a gente vê que está crescendo muito os gastos com auxílio-doença. E isso poderia ser prevenido com os aspectos ergonômicos, juntamente com os aspectos comportamentais. Então, o ambiente, a família, o local de trabalho, as ferramentas de trabalho influenciam muito na saúde desse colaborador. Já saíram estudos, a gente está no Setembro Amarelo, e o corpo ele está diretamente ligado com a mente. Então, saíram estudos que o cuidado adequado em relação à saúde, ou seja, quando a gente cuida da saúde, a gente tem uma prevenção e uma promoção da saúde, ele retém talentos, que diminui o turnover, redução de gastos com treinamento e desenvolvimento dentro da empresa, prevenção de transtornos mentais e sequelas psicossociais, redução de hiperutilização do serviço de saúde, redução do presenteísmo, que é aquele caso do João, que o colaborador está presente no trabalho, mas não rende o que renderia se não estivesse doente, e a redução do absenteísmo. E saiu nesse estudo que a cada €1 investido em tratamento de transtornos mentais, há um retorno de 4 a 5 euros em saúde e capacidade de trabalho. Então, é um investimento, não é um gasto como a gente enxerga. E o que isso tudo tem a ver com a parte também física? A gente fala muito de ergonomia, mobiliário, mesa, a parte mental, a parte laboral, mas a parte física está totalmente relacionada, porque a gente tem que preparar o nosso corpo para aquela jornada de trabalho. Então, a gente tem estruturas, ossos, articulações, que são protegidas pelos músculos e cobertas pela pele. Então, se esse músculo ele não está forte, ele não consegue proteger nossas articulações. E quando eu falo em força, eu não estou falando só em densidade de músculo, em hipertrofia. A força também está ligada com densidade do músculo. Nem sempre uma pessoa que é muito forte fisicamente, visualmente, ela é tão mais forte do que uma pessoa magra, mas definida. Mas tem um exemplo bem legal, que eu sempre pergunto para as pessoas, porque a maioria não pratica nenhuma atividade física, são sedentárias, e aí eu explico que os músculos servem para proteger a articulação. Então, se você tem um negócio, se você tem uma clínica, se você tem algum comércio, e você precisa contratar um segurança, um agente de segurança, você vai contratar o primeiro da imagem à esquerda ou o segundo da imagem à direita embaixo. Então, a gente sempre pega o mais forte, né? O que aparenta ser mais forte. A mesma coisa é a nossa articulação. Ela quer um agente de segurança bombado, forte e preparado para cuidar dela. E é muito importante a prática de atividade física. No Brasil, a gente tem, quando fala em esporte, já vem futebol na cabeça ou academia, né? Musculação. Quando a gente fala de força também. Mas, dando uma pesquisa geral, a gente já tem mais de 900 modalidades esportivas, que aí tem as práticas dentro, por exemplo, o boxe. Tem o boxe amador, o boxe profissional, e aí dentro de cada esporte principal tem essas subcategorias, e as principais aqui no Brasil é futebol, futsal, natação, tênis de mesa e vôlei, são as mais praticadas. Mas não é possível que a gente não se identifique com nenhuma modalidade esportiva, sendo que tem mais de 900. Então, praticar um esporte é muito importante para o nosso corpo, não só a parte física, quanto a mental também. Então, faz uma caminhada de 40 minutos olhando a paisagem, faz uma natação, principalmente para aquelas pessoas que não gostam de pegar peso, não gostam do ambiente de academia. Faz uma corrida no parque,
que a gente tem alguns funcionários que gostam muito de corrida, que praticam a corrida aqui no Parque da Cidade, que fica pertinho da clínica. Então, assim, achar uma atividade que você se identifique, porque não adianta você fazer algo obrigado, porque você não vai aderir. Você vai fazer ali 1, 2 meses e depois vai parar, o que não é legal. Para prevenir, promover a saúde, a gente tem alguns meios, avaliação funcional, cursos e treinamentos. Então, a gente sempre acha que está diretamente ligado ao esporte também, mas não, tem outros meios. Às vezes, a gente cuidando apenas da parte mental, a gente tem um engajamento maior na parte de física, de atividade física. Então, a gente tem que procurar alternativas para promover a nossa saúde pessoal. Meditação, massagem, as empresas fazem os CPATs, fazem os programas de qualidade de vida, como, por exemplo, a Semana de Saúde, para não ter que chegar nessa parte de recuperação e reabilitação, mas que também é importante, que aí a gente entra com outras técnicas, e após a recuperação e reabilitação, a gente também promove a saúde com a conscientização. Ontem, como a Tati falou, a gente fez a blitz postural na sede da Ervida, e aqui eu trouxe alguns exemplos do que foi feito lá. Então, vou mostrar algumas fotos que foram tiradas ontem. Se alguém se sentir incomodado em enviar foto, pode falar que eu passo, eu não mostro, mas eu coloquei as fotos aqui. Essa primeira parte mostra a importância do cuidado laboral. Por quê? Muitas vezes a gente não sabe ajustar o nosso mobiliário e a gente acaba querendo trocar. Essa cadeira não presta, esse apoio de pé está quebrado. Só que a gente não conhece a estrutura que a gente tem. Então, aqui a colaboradora estava sentada numa postura totalmente desconfortável na imagem esquerda, e a gente ajustou a altura da cadeira e já ficou totalmente diferente. Ela ficou numa postura mais reta, com os braços apoiados para poder digitar. Depois a gente afastou um pouquinho o teclado e o mouse. Infelizmente não tem o mousepad aí para mostrar na imagem e nem o apoio de punhos do teclado. E aí teria que elevar um pouquinho as telas dos computadores também. Mas ela ficou mais centralizada, as telas ficaram mais próximas, os pés apoiados no chão, porque na imagem da esquerda ela estava tentando apoiar também o pé no apoio de pé, sendo que a cadeira já estava desajustada. Então, a gente procurar a melhor forma. A imagem da direita dá até uma impressão de uma postura melhor no ambiente de trabalho do que a imagem à esquerda. Aqui a gente pode observar alguns fatores. Essa colaboradora, ela é um pouco mais baixinha, só que ela está de salto, então ela não precisa usar o apoio de pé. A cadeira dela está ajustada perfeitamente, o braço totalmente apoiado na mesa, só que o cotovelo dela está um pouquinho flutuante, porque não está utilizando o apoio de braço da cadeira. E aí acaba pegando um pouquinho da quina da mesa, o que pode gerar uma compressão ali na região do braço. E aí, o que ela poderia fazer? Afastar um pouquinho mais o mouse para frente e assim apoiar totalmente o braço na mesa. Nem sempre a gente consegue usar o apoio de braço da cadeira, então a gente tem que adaptar utilizando aquele espaço da mesa. Os olhos dela estão em direção à borda superior da tela do computador, o que é muito bom. E aí ela já adaptou com um escaninho. Então, ela utilizou o escaninho embaixo da tela para elevar essa tela. Aqui, o braço da colaboradora estava totalmente flutuante ali no final, causando a compressão também. Então, ela poderia afastar um pouquinho a cadeira e subir mais esse apoio de braço da cadeira. A visão dela está um pouquinho mais abaixo, mas ela falou que não sente incômodo, o que é importante também. Às vezes, a gente faz todo um ajuste laboral e a gente sente dor, porque o corpo está acostumado com aquela mesma postura já. E a gente tem que se atentar quando a gente sente dor. Muitas vezes a gente sente um incômodo na cervical e a gente não percebe porque a tela está muito alta ou está muito baixa. Então, são conhecimentos que a gente tem que ter para, caso sinta dor, a gente adaptar e verificar se essa dor melhora. Nem sempre o nosso corpo se acostuma com o padrão e está tudo bem. O nosso corpo ele só não pode reclamar, porque quando ele reclama é porque tem alguma coisa de errado e ele não fala. Então, a forma dele falar
é através da dor, do incômodo, aquela dor mais ardida, parece que o membro está pesado. Então, a gente procura adaptações para que o corpo fique melhor. Aproveitando, muita gente ontem falou, essa postura tá ruim, né? Eu estou numa má postura. Não existe isso de má postura. A gente tem que trabalhar numa postura... muitas vezes o ambiente existe, né? Que a gente trabalhe numa postura mais reta, mas a gente tem que se sentir confortável também. E a pior postura é aquela que é mantida por muito tempo. Então, se eu estou aqui em cima do pé, como foi o exemplo de uma colaboradora, ela, Rafa, eu sinto em cima do pé. Tá tranquilo. Você vai ter que mentalizar, não sentar mais em cima do pé, porque isso causa uma compressão, prende a circulação sanguínea da perna e isso faz mal. Só que aí você começa trocando a perna, não senta só na perna direita, senta na direita, depois troca para a esquerda, até parar com esse hábito, porque é um hábito que faz mal. Só que eu sento relaxado para um lado, pensa em sentar relaxado para o outro depois. Com o tempo, senta na postura mais elegante, depois mais relaxada. O corpo ele precisa desse movimento também quando a gente tem um trabalho em pé ou sentado por muito tempo. Não é só essa postura elegante, porque senão a sobrecarga vai estar nas mesmas articulações, causando alguns prejuízos também. Então, é importante essa alternância de postura. Aqui é o pessoal da TI, eles conhecem muito de ergonomia, então ontem eles deram uma aula também, a gente conversou bastante sobre ergonomia, eles têm todas as adaptações. O nosso amigo Thiago, ele não tem um mousepad, porque ele sente um delay no mouse quando ele usa o mousepad, mas ele sabe da importância, por exemplo, então são as particularidades de cada pessoa, como eu falei anteriormente. Se ele não sente dor no punho, por exemplo, porque o mousepad com acolchoado deixa nosso punho mais neutro e isso evita dor, evita que o nosso punho fique muito em extensão, muito em flexão. E ele não sente dor, não sente incômodo. Caso ele comece a sentir, testa o mousepad com um acolchoado para ver se alivia um pouquinho desse incômodo. A tela sempre na mesma altura, já que eles utilizam a mesma tela. Ali a parte visual na borda superior da tela do computador, que é muito bom. Eles usam também o mousepad ali, né, que é para o teclado, para apoio do punho. Eles utilizam muito também o espaço da mesa para apoio do braço, o que é excelente, sempre com os pés apoiados no chão. Aqui nós temos também alguns exemplos. A primeira foto, a colaboradora está bem centralizada entre as duas telas. Ela usou ali a CPU para aumentar um pouco das telas do computador, já que ela é uma colaboradora mais alta. E ela utiliza muito bem o espaço da mesa. Ela colocou o mouse mais para frente para poder apoiar totalmente o braço e assim os ombros ficarem mais relaxados. Na segunda e terceira imagem, a colaboradora usou o escaninho para deixar a tela um pouquinho mais alta, mas a gente pode ver que ficou bem alto. Então, teria que ficar um pouquinho mais baixo para que a visão dela estivesse na borda superior das telas. Só que isso não é um fator que incomoda ela e não causa dor. E ela pratica atividade física, então a musculatura dela está ali preparada e para ficar movimentando mais. Ela tem pouco espaço na mesa, então ela utiliza o apoio da cadeira. Quando ela digitaliza, o braço dela fica um pouco flutuante, mas ela já em seguida apoia de novo no apoio de braço da cadeira, o que é muito bom, porque tem a contração aqui dos ombros e em seguida relaxa, então não tem problema nenhum. Aqui são alguns exemplos. A primeira foto, já a tela está muito baixa, mesmo com o apoio. O nosso colaborador está olhando para baixo, então isso pode causar uma tensão ali cervical, pescoço, cervical e ombros. E pode causar uma dor. Ele falou que sente incômodo, a gente fez alguns alongamentos, ele sentiu bem a diferença. O apoio, ele não tem o mousepad, o que pode interferir. E o braço flutuante, a gente pode ver até que ele faz um pouquinho da abertura do braço para poder mexer no mouse. Então, são movimentos que podem gerar atenção ali, se feitos repetitivos. A segunda imagem, as duas telas, ela está mais centralizada entre as duas telas, mas as telas estão lateralizadas. Então, da colaboradora ficar lateralizada, pode causar também uma tensão muscular. O ideal é que as telas estejam centralizadas na mesa e o colaborador centralizado entre as duas telas. É o ideal.
Na terceira imagem, o braço da colaboradora fica bem flutuante, tanto que a gente não consegue nem ver o apoio do braço da cadeira, de tão baixinho que está. Isso gera tensão em ombro. Tanto que a colaboradora falou que já teve uma tendinite, tratou, e agora está tudo bem, ela sabe o que fazer. O que é importante também, quando a gente tem alguma doença osteomiarticular, a gente saber tratar, para não ficar totalmente dependente do fisioterapeuta. O Mackenzie, ele dá essa liberdade. Então, a gente verifica o movimento que alivia a dor do paciente, né, do colaborador, ensina para o colaborador, para quando ele tiver essa dor, ele se autotratar. O autotratamento hoje já é de suma importância, porque a rotina não permite que a gente viva numa fisioterapia, por exemplo. A gente foca muito em educação em dor para que tenha essa independência mesmo do colaborador. E nas 3 imagens, a gente verifica que os colaboradores usam o apoio de punho do teclado para apoiar o teclado. Então, o teclado, ao invés de ficar retinho, com o apoio de punho na frente dele, o teclado acaba ficando meio inclinado, o que gera uma extensão excessiva do punho e pode causar dor também. Os colaboradores não reclamaram, falaram que é mais confortável para eles essa posição e está tudo bem. Aqui, o uso de notebook e as telas mais baixas também. Quando a gente utiliza notebook, a gente precisa de um suporte. Para defender a colaboradora, ela falou que está em híbrido, né? Então, ela vai poucas vezes na sede e em casa ela tem um suporte, tem o mouse e o teclado à parte, então tá tudo tranquilo. Mas eu quis usar o exemplo dela para mostrar aqui na palestra. Quando a gente usa notebook, muitas vezes eles ficam muito abaixo do nosso campo visual e a gente acaba fazendo uma flexão da cervical, o que causa uma tensão em ombros e cervical e gera dor. Então, é importante a gente ter uma adaptação com suporte, igual na terceira imagem, que o notebook vai ficar mais inclinado. Se ele vai ficar mais inclinado, é importante que a gente tenha um teclado e o mouse à parte para poder ter essa parte ergonômica do punho e não causar dor. Na segunda foto, que é a imagem do meio, a colaboradora está fazendo um desvio do pescoço, porque ela não está centralizada entre as 2 telas. Isso pode causar uma tensão também e causar dor. Por isso a importância de estar bem centralizado nas 2 telas, para que a gente não fique olhando muito tempo para um lado e nem para o outro. Quando está mais centralizado... Oi. Rafaela, Tati aqui, rapidinho, só te interrompendo. Sim. A pessoa do meio, a nossa diretora Carleus, e ela está aqui na sala. Então, Sim. Carleus, fica a dica aí para você, como você está errada na sua posição. Eu não diria errado, né? Errado é uma palavra muito forte. Mas, como eu falei, são adaptações para melhorar. Mas se o colaborador ele está adaptado daquela forma e não sente a dor, tá tranquilo. São adaptações que pode ficar melhor. Pode melhorar aí caso sinta dor, caso sinta algum incômodo. Às vezes a gente chega em casa e sente ali uma dor no pescoço, sente uma dor em ombro e não sabe por quê. E são esses pontinhos que a gente tem que observar que às vezes faz total diferença. Então, chega a tela um pouquinho mais para o meio, fica mais centralizada. Às vezes, um incômodo ali, uma tensão em ombro ou pescoço que estivesse sentido, suma. É isso aí. Aqui também um exemplo. Infelizmente, a prancheta ali na imagem ficou na frente, mas o colaborador ele está com a visão um pouco abaixo, né? Não está ali na borda superior da tela, está bem centralizado no meio das 2 telas, e isso faz com que ele faça um pouquinho mais de flexão também do tronco, causando uma protrusão dos ombros, joga os ombros para frente. E isso pode gerar uma sobrecarga na lombar. E essa sobrecarga causa dor. Então, o que seria o ideal para esse colaborador? Usar um rolinho do Mackenzie, a gente tem até aqui um para mostrar. Então, ele vem com essa alça aqui, a gente usa bastante aqui na clínica, para prender na cadeira, e aí a gente coloca bem na altura da lombar mesmo, que isso faz com que a gente jogue os ombros para trás e o apoio fique todo no quadril. Tire essa tensão da lombar, como nas imagens à direita.
E aí, precisa ter o rolinho lombar? A gente pode adaptar. A gente pode pegar uma toalha, fazer um rolinho em casa ou até mesmo no trabalho, colocar na região da lombar e isso já vai tirar um pouquinho da tensão. Quando a gente está numa posição muito relaxada com os ombros para frente, causa tanto uma sobrecarga na região da lombar quanto em ombros. Então, quando a gente tira dessa postura e joga os ombros mais para trás, a sobrecarga vai toda para o quadril. Tem algumas cadeiras que ela já tem a curvatura ali, mas não é tão indicado porque tem pessoas que são mais altas e pessoas que são mais baixinhas. Então, como ele não tem uma regulagem de tamanho, às vezes esse apoio fica na coluna toda. E é importante que fique ali só na região da lombar mesmo. Por isso que é melhor adaptar o rolinho do que ter esse suporte já pré-fixado na cadeira. Algumas cadeiras têm uma curvatura natural também, não são tão retas, e isso já auxilia um pouquinho. Se notar que essa curvatura ainda não é o suficiente, pode fazer adaptação com o rolinho e colocar ali na região da lombar. Aqui é a recepção. Eu estava conversando com as meninas da recepção ontem e o posto de trabalho delas tem alguns pontos que já está assim ajustado ao máximo e mesmo assim quando a gente vê esteticamente não está tão ergonômico. Por isso que a gente também tem que ver a limitação do posto de trabalho e de cada indivíduo. A recepção, ela tem que olhar para o paciente, ela tem que olhar para aquela pessoa que ela está atendendo. Então, naturalmente, as recepções colocam o computador um pouco lateralizado. Só que a gente nota que as meninas, muitas vezes, giram a cadeira também. Isso é o ideal, porque elas não ficam com o corpo reto e ditando lateralizadas. Então, elas viram um pouquinho a cadeira, conseguem olhar para o paciente que está atendendo e tem todo o apoio aqui da mesa também para usar, para apoiar os braços. Por quê? A cadeira é mais robusta e tem essa parte da gaveta embaixo. Então, elas não conseguem adentrar com a cadeira embaixo da mesa. Então, elas ficam um pouquinho mais distante, que é o ideal para que não haja compressão também na parte da perna e não prenda a circulação. Então, assim, elas estão de parabéns. Eu pontuei essas coisas e elas, não, mas tem isso, tem aquilo. Então, elas souberam justificar muito bem o porquê das adaptações. A gente sempre tem que analisar. Por isso que não é algo engessado. Cada posto de trabalho exige uma demanda diferente de adaptação. E tem outras formas também da gente trabalhar ergonomia e a saúde, bem-estar. Então, a gente tem que saber sustentar o que a gente vai aderir. Tem que ter uma constância. Então, a gente pode cuidar da nossa saúde laboral através de projetos ergonômicos, através de projetos educacionais, por exemplo, treinamento de como usar o mobiliário, de como ajustar o mobiliário, através das atividades físicas presenciais e online. Hoje em dia, o mundo assim está muito no online ainda, então tem a telesaúde. Muitas pessoas estão fazendo terapia com psicólogos online. Tem os programas em grupo, então vocês podem reunir a galera do trabalho. Ó, gente, vamos ali no parque no final do trabalho, vamos ali na beira do lago, aqui tem o Lago Paranoá, né, em Brasília. Então, se reunir também é uma atividade, um lazer que vai ajudar na parte laboral. Como eu falei ali inicialmente, todo o contexto interfere no trabalho. Então, a gente foca muito ali, cadeira, mesa, ambiente laboral, e a gente não vê o nosso contexto fora. Se a gente também cuida da nossa saúde fora do trabalho, a gente chega dentro do trabalho e faz total diferença. Então, talvez aquele colega que está para baixo, a gente já chega e animou o ambiente, já muda aquele contexto laboral. E se a gente tem o conhecimento, a gente pode passar para o amigo também. Então, fulano, eu tô vendo aí que sua cadeira está muito baixa, vamos testar aqui, você sabe mexer? Então, a gente propagar esses conhecimentos é de suma importância, tanto para quem está recebendo, quanto para a gente que está ensinando. E ontem foi bem divertido, aqui algumas fotos dos aprovados. Tivemos alguns reprovados, mas lembrando que ao posto de trabalho não foram as pessoas, e com conhecimento adequado, creio eu que a próxima Blitz, todo mundo vai estar aprovado aí na nossa Blitz ergonômica. Muito obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida também, estou aqui à disposição.
É isso aí, foi muito divertido ontem, né? A educação junto com a parte lúdica, como foi boa. E o pessoal gostou bastante, viu, Rafa? E o pessoal lá tinha um bottle, né? O adesivo, para quem não estava aqui, só para explicar um pouquinho, tinha o adesivo do aprovado e do reprovado, né? Exato. E as pessoas meio que todas orgulhosas, né, do aprovado e o reprovado escondendo, mas foi como a Ravala falou, não é a pessoa, né? É o É posto de trabalho. o posto de trabalho. A gente É, tem o... Fica à vontade. como nós temos alguns colaboradores que não são aqui do DF e eles não puderam ter acesso aos conhecimentos, né, de alongamento, de que eu passei ontem presencial, a gente vai fazer um link na Vedios, que é a nossa plataforma online de exercício. Eu vou até mostrar para vocês aqui, eu vou compartilhar um pouquinho, só aproveitando o espaço que eu já mostro para vocês. E lá eu vou colocar alguns alongamentos e exercícios para vocês fazerem em casa, fazerem no trabalho. Aqui é um exemplo da Vedios que a gente tem. Então, eu vou montar todo um protocolinho específico para a Evida, e aí, quando a gente clica aqui no vídeo, ele reproduz ensinando. Então, é bem fácil usar, é o link que vocês acessam. E eu vou colocar a quantidade de vezes, como fazer também, tudo bem explicadinho. E assim, toda a Evida Nacional vai ter acesso a esses alongamentos para auxiliar também aí na rotina. E lembrando que a cada 1 hora é importante que vocês levantem um pouquinho, bebam água, se alonguem, para não ficar essa jornada aí de 6 a 8 horas totalmente sentados ou totalmente em pé. Aqueles que trabalham muito tempo em pé, sentar um pouquinho a cada 1 hora para poder mudar essa postura também. O Rafa, o Tarcísio, um colega nosso, Tarcísio Cacheta. Como estou em home office, passei a apresentar problemas no ombro. Hoje estou fazendo sessões de fisioterapia. Com tais orientações, ora proferidas, tomei conhecimento que minha postura de trabalho é que está provocando as dores no meu ombro. Conhecer, refletir e atuar na mudança de postura corporal. Te Exato. agradece. E é bem isso mesmo, Obrigada. né? Quando a gente vê, principalmente assim, quando a gente vê pessoas do nosso convívio e a gente vê, né, por foto, eu acho que é mais chocante ainda. Eu tirei umas fotos aqui, mandei pro pessoal, meu Deus, como eu tô errado, como eu tô torto, tarará. É bem isso mesmo, né? E são detalhes assim muito simples. A gente ficou uma jornada muito intensa de trabalho, de 6 a 8 horas ali, muito, muito tempo sentado na mesma posição. Então, são detalhes que fazem total diferença. A percepção do corpo relaxado é de suma importância. A gente já está ali digitando muito, clicando muito. Então, apoiar totalmente o braço já vai tirar uma tensão enorme dessa região dos ombros e vai aliviar a dor. Fazer alongamento da cervical também, então aqueles alongamentos simples, puxa para um lado, puxa para o outro. Eu vou colocar no protocolo esses alongamentos. Faz total diferença, porque a cada 1 hora eu estou aqui tensionado, vou lá e alongo. No final do dia eu estou bem melhor. Porque quando a gente não faz esses exercícios de mobilidade, a gente fica 6 horas ali tensionado. Então, no final do dia, a gente está um caco. E aí a dor aumenta. Então, são detalhes que faz total diferença. Muito bom. O Paulo, nosso colega, está comentando aqui que lá em Amazonas, na sede administrativa, eles têm a ginástica laboral 3 vezes por semana. Já É é muito um bom. momento também para fazer Sim, essa atividade, né? Ah, a sim. Miri fala que a Blitz em posto de trabalho seria muito bem-vindo. Tati, Eu Rose, tô indo aí no Amazonas fazer a Blitz. Contrata a gente Tati, vai. É bom que eu conheço Tati, também um pouquinho. Nunca fui no Amazonas. Tati, tô É bem aqui. interessante a ginástica laboral, porque Ouviu? introduz também o colaborador na atividade, né? Às vezes ele nunca teve a oportunidade de ter uma atividade física. E o laboral é um ingresso para ele começar a gostar do movimento. Então, muitas vezes ele, esse alongamento aqui é gostosinho. Ah, mexer para cá também é bom. E aí ele procura atividade física fora do contexto laboral também para fazer. Então, assim, é muito interessante. Tá. A Rosilene pediu a palavra. Rosilene, bom dia, tudo bem?
Oi, querida, bom dia. Bom dia. Eu estou aqui ligada e falando em mais 2 telefones e mais no TIM, 2 chamadas. É o seguinte, eu tô assistindo aí a programação e falar que na Eletronorte nós contratamos um programa para desenvolvimento do programa de qualidade de vida. Nesse programa de qualidade de vida consta atividade laboral, de ginástica laboral, 3 vezes por semana, e também a massoterapia expressa, tá? Nós estamos com 2 localidades hoje que ainda estão sem essas atividades por questão relacionada com o contrato anterior, que era SESI, e aí a gente está nessa transação aí. E também a gente está realizando, aqui no Maranhão, por exemplo, foi concluído a análise ergonômica dos postos de trabalho, está sendo realizada em toda a Eletronorte, tá? Exceto também lá em Rondônia e Acre, que ainda está a gente está na fase de coleta de orçamento, mas com certeza a gente vai realizar isso ainda até o final de dezembro. E a outra informação é de que nós estamos mobilizando um contrato em nível de grupo Eletrobras, de sistema, onde será ofertado para todos os empregados que estão em teletrabalho, né, e que estão em acesso que não é permitido a entrada de pessoas não credenciadas, como nas usinas, tá? E locais distantes, que tem 1 ou 2 empregados e não tem como a gente disponibilizar um prestador para ir lá realizar a atividade laboral, nós vamos estar oferecendo a ginástica laboral através de um aplicativo e que vai estar sendo encaminhado para todos os empregados esse aplicativo, para baixar esse aplicativo e realizar as atividades laborais de ginástica laboral onde ele estiver, através desse aplicativo. Então, é uma preocupação da empresa com essa questão relacionada não apenas no ambiente de trabalho, mas aonde o empregado está, né? Numa visão mais holística, e de que para ele estar bem psico, emocional, biologicamente e físico, ele precisa de manter um certo equilíbrio, né? E aí, então, das medidas que a empresa tem adotado para evitar o excesso de horas sentado, de ter o respeito pelo seu horário do almoço, pelo encerramento do trabalho na hora adequada. Então, é uma forma da gente também, nós temos que mudar comportamentos, né? E essa mudança envolve ações organizadas, programadas e regulares para que isso possa acontecer. Então, é isso que eu queria dar essa informação a todos, tá? Obrigadão. Tá bom, Rosilene, obrigada pelos esclarecimentos e informações aí, viu? Obrigada. O Elcio comenta aqui no chat, acho que tem um pouco a ver também com o que a Rosilene disse. Gosto quando a visão não é simplista, quando engloba contextos do sujeito social e não apenas do sujeito organizacional. O sujeito é um ser integral, não existe um sujeito social e um organizacional, né? Então, acho que complementa a fala da Rafaela, da Rosilene. A Renata está comentando aqui e perguntando para as pessoas que estão em teletrabalho, você tem algum material para indicar onde a pessoa possa consultar e assim ajustar o seu ambiente de trabalho corretamente? A gente tem alguns materiais online e tem muito material na internet também. O problema de material da internet é que a pessoa fica vidrada naquilo. Então, ela não entende o contexto dela, o espaço que ela tem. Dessa forma, ela tenta, por exemplo, eu tenho que ter uma cadeira assim, igual da imagem, e vai lá e gasta milhões de dinheiro com a cadeira gamer e assim, assado que faz isso, que faz massagem, e a cadeira continua ruim,
porque às vezes ela só precisava de um apoio no braço. Então, tem que ter esse olhar também da questão da adaptação acessível para cada pessoa. A gente também faz essa blitz ergonômica, que é mais uma avaliação ergonômica online. Então, a gente pede para a pessoa tirar foto do posto de trabalho dela em casa, pede as medidas bonitinho. Então, alguém vai lá, ela senta, começa a trabalhar, algum parente, algum amigo tira a foto dessa pessoa trabalhando e a gente sugere algumas modificações, porque assim fica mais direcionado para o contexto daquela pessoa. Mas a gente tem alguns materiais online também e eu posso passar. Se você puder, coloca aqui no chat, que aí as pessoas acessam o site lá também e podem... Eu tenho na minha pasta do computador aqui, e aí eu estou na sala de reuniões. E aí, assim que eu conseguir acessar, eu mando para vocês. Vocês têm algum meio de comunicação interno, que aí manda para todo mundo, através do RH, do DP. Tá ótimo, então. A Marcele está comentando que ela está fazendo massoterapia em Belém e, de fato, vem melhorando bastante as dores. Que bom, Marcele. Que ótimo. Ótimo. Muito bom. É procurar o que alivia a dor, né? Talvez se implementar também uma atividade física. Vocês já perceberam que eu sou a defensora da atividade física, né? Mas é porque causa uma independência. A atividade física você faz lá no horário que dá, sem depender de ninguém. Essas práticas mais dependentes depende do horário de outra pessoa, que nem sempre está disponível. Então, assim, ter uma carta na manga também, né, para poder aliviar a dor. E o esporte, a atividade física é a melhor solução. É a solução ali mais rápida e que mantém por mais tempo, porque você fortalece a parte muscular. A massoterapia ela é muito passiva, mas é ótima para o alívio de dor, porque está tirando toda a tensão muscular. Então, ali vai aos pouquinhos. Começa na massoterapia, aí depois procura ali algum esporte, aí começa a gostar mais do esporte e mantém ali pelo longo da vida. Isso aí. E para quem está em Brasília, hoje a Rafaela vai estar aqui com a gente na sede da Evida, das 14 às 17 horas, né? Fazendo umas liberações miofaciais, auriculoterapia, dando outras dicas também, né, Rafa? Sim, então, eu quero agradecer. Para tudo da fisioterapia que vocês precisarem, para tirar dúvida, para reclamar do adesivo de ontem também, para tudo que precisarem, tá? Estarei lá. Fiquei sabendo que as pessoas que tiraram nota máxima ontem vão ganhar presentes hoje, né, também? Sim, a gente já separou aqui os nomes. Quem esteve lá ontem tirou uma nota ali boa na ergonomia, vai ganhar alguns brindes. Legal. Então, obrigada, até logo mais na sede da Evida. Agradecer a presença de todos vocês, agradecer a presença da Rafaela, parceria com a Clínica Fisiotrauma. E o Anderson está fazendo um comentário aqui. Em algumas pesquisas que fiz, vi que devido à sinalização muscular seria mais efetivo estar sempre atento à postura, para que o músculo seja o agente que mantém a postura. Nesse caso, o exercício físico seria mais aconselhável? É um conjunto, porque o exercício físico, ele prepara o nosso corpo para o dia a dia, ele fortalece e ele dá mobilidade também. Agora, sinalização muscular, eu não sei se é um procedimento, mas eu entendi como a gente mentalizar na postura. Então, estou aqui relaxado, opa, vou ficar numa postura mais elegante, porque eu vou trabalhar os músculos posteriores da coluna, por exemplo. Se eu estou relaxadão, esse músculo ele fica mais alongado e o da frente fica mais encurtado. Então, quando eu alongo mais, sento mais na postura ereta, os meus músculos posteriores aqui de trás da coluna vão trabalhar, eles vão se contrair. Então, é um conjunto nesse caso. Tem que ficar de olho na postura, até por causa da sobrecarga. Então, se eu fico muito tempo também na postura elegante, eu vou estar sobrecarregando as mesmas articulações. Então, não tem problema se eu sentar um pouquinho mais relaxado e depois sentar um pouquinho para um lado e depois sentar um pouquinho para o outro. O importante é oscilar, né? Mudar essas posturas para não ficar sobrecarregando apenas as mesmas articulações sempre. Mas mentalizar também essa troca postural
e a atividade física é ali a pioneira principal que vai ajudar aí nosso corpo e mente juntos. Ô, Rafa, tem uma pergunta aqui em cima que acabou que eu deixei passar, mas a Sheila, ela pergunta e comenta assim: orientações médicas informam que pessoas acima de 50 anos, o indicado é a musculação. Mas e quem não gosta de academia? Não precisa fazer musculação, é o indicado, mas a gente tem que olhar a pessoa como um todo. Se eu não gosto de musculação, eu não vou fazer nada. Então é melhor que eu faça um esporte que eu goste, por exemplo, a natação. Natação trabalha o corpo todo e a respiração. Então é muito bom também. A gente não pode anular, por exemplo, eu tenho R$1, é melhor do que eu não ter nada. Então, a gente tem que fazer um esporte porque ele vai ter um efeito. A gente tem que fazer uma atividade física que a gente goste, porque ela vai ter um efeito no nosso corpo. Então, você praticar alguma atividade que você goste, que você tenha ali a constância, é melhor do que ser sedentário. Eles indicam a musculação porque trabalha diretamente ali a força, a fibra muscular, a hipertrofia. E a idade, a partir de 50 anos, perde com mais facilidade esse trofismo. Mas não quer dizer que uma natação, que uma caminhada, que uma corrida não vai ter efeito. Vai ter mais efeito do que ser sedentário. Então, é realmente praticar um esporte, uma atividade física que você se identifique e que vá manter, vai ter constância, que aí vai ter resultado com certeza. Tá joia, Rafa. Então, a gente encerra aqui nosso bate-papo. Agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, da Rafaela. Até amanhã e até presencialmente na sede da Evida a partir das 13h30. Quero Beijo, agradecer tchau. também a oportunidade. Obrigada pela presença de todos. Beijo, até. Beijo, tchau, obrigada. Obrigada. Bom dia para todo mundo.